Olá, bem-vindo à última retrospectiva do Alô Senado. Hoje a gente fala sobre os direitos do trabalhador. Esse é um dos temas mais presentes nas mensagens recebidas pela nossa central de relacionamento. E não é para menos. No dia a dia dos brasileiros estão sempre em debate questões como salário mínimo, jornadas de trabalho, direitos dos trabalhadores domésticos, reajustes salariais e, é claro, a aposentadoria. Você confere tudo isso agora no Alô Senado. Que tal o Senado criar uma lei que vincule o vencimento dos servidores públicos à inflação e ao aumento do salário mínimo? Essa sugestão veio da Priscila Santana de Salvador, na Bahia. Quem responde à mensagem da Priscila é a senadora Vanessa Graziotin. Bom, Priscila, primeiro eu quero mandar um abraço a você e agradecer pela sua participação aqui no Alô Senado. E, de fato, nós estamos trabalhando primeiro para construir um novo Brasil. Um Brasil onde brasileiros e brasileiras possam cada vez mais acessar aos benefícios, aos avanços tecnológicos, às universidades, a uma saúde, ao atendimento de saúde de qualidade. E a gente conseguiu, há pouco tempo agora, no primeiro ano do governo da presidenta Dilma, algo pelo que nós lutamos durante muito tempo, que é a valorização do salário mínimo. Então, além de aprovar o aumento do salário mínimo, a gente aprovou uma lei, não é, que garante um aumento real a cada ano. E essa lei tem sido importante não só para os trabalhadores, para as famílias que recebem o valor do salário mínimo. E essas têm tido um aumento acima da inflação, ou seja, além da inflação tem um ganho real de acordo com o crescimento da economia brasileira. Mas um outro ganho importante é que outras categorias e trabalhadores e trabalhadoras que ganham para além do valor do salário mínimo também têm se mobilizado, de tal forma que dizem o salário mínimo está aumentando mais. Então o nosso salário está ficando defasado e o que a gente quer é isso, é fazer um Brasil mais igual, onde a diferença entre o maior e o menor salário não seja tão grande. Agora, é preciso entender também que para que a gente tenha um bom serviço público, a gente precisa ter servidores bem remunerados, servidores bem preparados, bem formados e que tenham condições dignas de trabalho. Portanto, eu concordo contigo, acho que cada vez mais a gente tem que valorizar o serviço público, que a gente vai fazer uma boa saúde, uma boa educação, quanto melhor ou melhores forem as condições de trabalho desses servidores e melhores os seus salários. O salário mínimo também foi tema da mensagem do Antônio Carlos Ramos dos Santos, da cidade mato-grossense de Várzea Grande. Ele pede que os senadores se dediquem mais ao próximo reajuste do salário mínimo. O Antônio Carlos pede ainda que o valor do mínimo seja estudado por economistas. De acordo com ele, o combate à miséria exige um salário compatível com o custo de vida do brasileiro. A mensagem do Antônio foi respondida pelo senador Valdir Raupp. Olha, o salário mínimo, ele é apenas, o nome já diz tudo, né? É o salário mínimo, mas ele é apenas um parâmetro para servir de base, porque a grande maioria dos trabalhadores brasileiros recebe mais do que um salário mínimo, de acordo com cada nível de profissão, com cada trabalho. Mas no passado, não muito distante, eu diria que há uns 10, 15 anos atrás, a briga do Congresso, a briga dos movimentos, né, trabalhistas, era para ter um salário de $100. Olha só, $100. Naquela época o salário não correspondia a $100. Hoje o salário já ultrapassa $300. Estamos hoje com R$678, é o valor do salário mínimo, logo acima de $320, $330. E outra coisa, a economia está crescendo, no Brasil a economia está crescendo. O poder de compra também hoje é muito melhor do que no passado. No passado, o poder de compra, a inflação corroía, antes da metade do mês, corroía praticamente metade ou mais do salário. Hoje isso não existe. A inflação está sob controle, os juros estão um pouco mais baixos, então de forma que está tudo mais equilibrado. Mas o Brasil precisa avançar, precisa continuar crescendo e essa contribuição o Congresso Nacional tem dado para que a economia possa melhorar. Então eu vejo que nesse momento de inflação controlada, de juros baixos, se o salário for corrigido acima, um pouquinho acima da inflação, já está de bom tamanho, porque nós não temos mais a inflação corroendo o salário do trabalhador. A minha pergunta é para o senador Álvaro Dias, o qual eu ajudei a trazê-lo até aqui. Eu gostaria de saber o porquê da nossa depreciação do nosso salário de aposentados. Eu me aposentei com um quarto salário mínimo, hoje não recebo 2. O porquê que não existe uma política para que nós sejamos trazidos de volta com aquilo que nós contribuímos
para a nossa aposentadoria. Luiz Gomes, é a realidade brasileira, né? É o drama dos brasileiros humildes, a inversão de valores, a inversão de prioridades, a aplicação incorreta dos recursos públicos oriundos do trabalho de toda a sociedade. Nós estamos contabilizando perdas incríveis para os aposentados. De ano a ano há um prejuízo que se acumula. Nós tentamos aqui no Congresso várias vezes oferecer reajustes superiores ao valor da aposentadoria e sempre houve veto do presidente, tanto do ex-presidente Lula quanto da presidente Dilma. Inclusive o fator previdenciário, cuja eliminação, cuja extinção, significaria ganhos para os aposentados brasileiros. Nós vamos continuar nesse embate. Creio que é preciso reverter essa expectativa de que os recursos públicos no país são insuficientes para atender aqueles que trabalharam e merecem ter uma velhice melhor. Em 2013, o Senado aprovou a chamada PEC dos Trabalhadores Domésticos, que ampliou os direitos de quem trabalha em residências. Alguns direitos previstos na PEC ainda precisam ser regulamentados e muita gente não sabe como proceder diante das novas regras. É o caso da Mônica Meira, da capital do Paraná, Curitiba. Ela quer saber como fica a jornada de trabalho dos cuidadores de idosos. A Mônica emprega hoje 4 profissionais para cuidar da mãe, com uma jornada de 12 horas de trabalho para 36 de descanso, e quer saber se essa carga horária está dentro da lei. A resposta fica por conta da senadora Lídice da Mata. Olha, Mônica, fique tranquila que isso vai tudo ser regulamentado. E o compromisso do Ministério do Trabalho e da Presidente da República é que isso fique tudo publicado no site do Ministério do Trabalho e também numa cartilha que vai orientar todos os cidadãos e cidadãs brasileiras em relação a essa questão. A sua jornada, me parece que é possível, que vai ser a permitida, porque a ideia é se formar um banco de horas, que seja um banco de horas mensal e depois um banco de horas anual, ou seja, no procedimento. Na medida em que são cuidadores de idosos, certamente uma jornada desse tipo é uma jornada recomendável. Lá da cidade de Jacarezinho, no Paraná, o Alô Senado recebeu a mensagem da Janete Cristina de Andrade. Ela afirma que os professores da rede pública de ensino têm uma carga horária de 20 horas semanais e pergunta por que o piso salarial dos professores é calculado com base em 40 horas semanais e não em 20. Quem esclarece essa questão é o senador Cristóvão Buarque. Janete, nós temos 2 regimes de trabalho do professor, os de 40 horas e os de 20. O piso foi feito para aqueles que optaram por 40 horas na sua jornada de trabalho. E lembro que a lei do piso diz que das 40 horas de jornada, ele tem que dar 28 horas de aula. O resto é para receber alunos, para preparar aulas, para ler dentro da escola. Então, o piso é feito para os professores que têm 40 horas. Os que têm 20 têm um regime diferente, porque não podem ganhar o mesmo que aqueles de 40. Me chamo Renata Cristina Alonso e eu sou de Minas, da cidade de Miraí. Estou aqui representando os professores, né, uma classe tão desvalorizada, principalmente na questão do salário. Então, a minha dúvida seria a seguinte: quando é que os professores, os formadores, né, de grandes, de pessoas capacitadas aí, que todos passam na mão dos professores, quando que nós receberemos um aumento justo, um salário que seja digno, né, da nossa profissão? Primeiro, nós já aprovamos aqui no Congresso Nacional o piso salarial único, unificado, então, para todo o país, para os professores. E isso tem que ser cumprido. Já é decisão do Congresso, a lei foi sancionada pelo presidente Lula, alguns estados questionaram, o Supremo decidiu também favorável para os professores, mas aí nós temos que ver baseado na realidade de cada um. Tem o professor que é funcionário municipal,
tem o professor que é funcionário do Estado, ou seja, no seu Estado, e tem professor que é funcionário da União. Aí depende também do processo de negociação e de pressão que a categoria tem que fazer. Eu entendo, sim, que o professor tem que ter um salário decente, porque eles são os nossos mestres, eles que garantem a formação nossa, digamos, num passado próximo, até eu diria, e de nossos filhos. Eles que projetam aqueles que vão dirigir o país, e não só o país, mas a iniciativa privada, as estatais, enfim, que vão comandar a nação, cada um no seu campo, no amanhã. Por isso que eu entendo, sim, que o professor tem que ter um salário decente. Acho uma vergonha os estados que não querem cumprir o piso que nós aprovamos aqui, mediante lei. E por hoje é só. Fique ligado no Alô Senado 2014, no ar a partir de 15 de fevereiro. E não deixe de mandar as suas mensagens para participar do programa. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!